meus irmãos, vamos estar refletindo rapidamente também na palavra do nosso Deus, daquilo que nós já temos comentado, falado, ouvido a respeito dos louvores. Eu gostaria de refletir, brevemente. A gente já chegou até a comentar, em um dos nossos estudos que nós ouvimos, aqui na escola dominical, já tem um tempo, lá ainda na época da Páscoa, quando nós falamos a respeito do sacrifício de Cristo, sobre quem Cristo é, a respeito deste sacrifício perfeito. E gostaria de a gente poder refletir mais um pouco, a respeito da pessoa de Cristo. Aproveitando o gancho, nessa semana, é uma semana pelo qual nós vemos o mundo... o mundo comemorando o feriado de Corpus Christi, o feriado que, o significado dele está falando sobre o corpo de Cristo, está mais atrelado a respeito do processo da Eucaristia, da Igreja Católica Apostólica Romana, mas e a ideia, o significado disso, simplesmente da palavra em latim, esse significado simplesmente fala sobre o corpo de Cristo, ou corpus domini, também, que é o corpo do Senhor. Mas aí nós gostaríamos de não abordar a questão sobre o que se é celebrado, mas aproveitar de que é tocado neste ponto para a gente poder refletir um pouco sobre o corpo de Cristo. Entender um pouco sobre o corpo de Cristo e por que ele é tão importante e essencial para nós. Comentamos, como eu falei na época da Páscoa, comentamos sobre isso quando nós abordamos a respeito do processo do sacrifício. O processo do sacrifício que era feito lá no passado, antigamente, que era feito por meio de animais, os animais que precisavam ser sem defeito, sem mancha, sem mácula. Então, Cristo ele é a representação daquele que assumiu este lugar. Ele é a representação disso. Então, isso referencia bastante sobre o corpo de Cristo. E o porquê disso? A gente está fazendo estudo também a respeito da carta aos Colossenses, e a gente chegou até a comentar sobre isso, de que um dos problemas ali, dos possíveis problemas que estavam rondando a igreja de Colossenses, eram as filosofias gnósticas ali da época. E dentro dessa filosofia gnóstica tinha-se a questão de não misturar o espiritual do que é carnal. A ideia da filosofia gnóstica, ela trazia uma ideia de que o espiritual era puramente bom e o que é material físico é puramente mal. Então, tudo o que foi criado, o mundo criado, físico, o mundo físico criado, ele é simplesmente algo que foi criado através de emanações de Deus, que é um ser totalmente espiritual, e que foi cada vez que essas emanações iam se afastando cada vez mais de Deus, elas se encontravam lá num ponto longínquo, bem longe de Deus, e ali se criou o mundo material. Então, por causa desse tipo de filosofia, muitos não estavam entendendo a respeito do corpo físico de Cristo. Não estavam aceitando o Cristo, corpo, homem, o Cristo, homem. Tanto que este é um dos pontos pelo qual Paulo, ali em Colossenses, ele destaca tanto a pessoa de Cristo. Ele reforça tanto a pessoa de Cristo. É o texto que nós lemos um pouco, mas, ainda mais, vamos ler somente os versículos 21 e 22. Colossenses, capítulo 1, versículos 21 e 22. Colossenses, capítulo 1, versículos 21 e 22. O versículo 21 diz o seguinte, e a vós outros, que no passado... Colossenses. Esperar.
Antes vocês, estavam separados de Deus em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Até o versículo 22. É interessante a gente observar de que Paulo, exatamente devido a esses tipos de filosofias que estavam rondando ali a igreja, ele faz uma questão de destacar de que a nossa reconciliação, ela passou por meio do corpo físico de Cristo. Quando nós lemos a respeito do sacrifício de Cristo, nós não estamos falando de algo puramente, somente espiritual. Mas ele carregou sobre si todo o jugo que estava destinado para nós, a morte que estava destinada para nós, porque o salário do pecado é a morte, e ele assumiu isso no corpo físico de Cristo. É aí que entra a respeito de entendermos sobre o corpo de Cristo. Compreendermos de que isso é parte essencial da nossa reconciliação. Sem isso, nós não temos acesso ao Pai. Por isso que é importante aproveitarmos talvez esse gancho do que se o mundo comemora a respeito disso, mas também aproveitar esse gancho para a gente refletir também sobre isso. Algo que nós já fazemos constantemente, quando nós ceiamos, fazemos o processo ali da celebração da ceia, nós sempre fazemos questão de destacar a respeito do pão que representa o corpo de Cristo e o cálice que representa o seu sangue, mas a gente precisa ter em nossa mente de que a nossa reconciliação, ela depende de um ser que era também 100% homem. Não poderia ser como os gnósticos acreditavam na época de Cristo ser somente uma manifestação espiritual, ser como se fosse um fantasma espiritual que vagou aqui na terra. Não podemos aceitar esse tipo de ideologia ou de filosofia, porque, como Paulo ele faz questão de destacar, a nossa reconciliação com Deus foi por meio do corpo físico de Cristo. Foi por meio do corpo físico de Cristo. Então, Paulo, por isso que quando nós lemos a respeito da carta aos Colossenses, nós vemos tanto esse destaque voltado para a pessoa de Cristo. Entender a pessoa de Cristo é a gente também compreender como que se deu essa nossa reconciliação. Cristo é a chave de todo o entendimento. Por isso que no texto também, como nós lemos aqui, no próprio capítulo ainda, no capítulo 1 aqui, a gente vê a respeito sobre, no versículo 19, que foi na graça de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio de Cristo, reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Então, por meio da pessoa de Cristo, nós conseguimos então essa completa reconciliação, aonde ali nós encontramos essa plena paz juntamente para com Deus. Então nós precisamos, a importância que nós precisamos para entender e que crer nisso, nos leva ao entendimento da nossa reconciliação para com o Pai. Ele não poderia ser somente uma natureza divina. Ele não poderia ser somente um ser divino ou um ser puramente espiritual. Ele precisava ser também um ser humano. Assim como nós refletimos a respeito dos sacrifícios que eram realizados ali pelo povo de Israel, Cristo, ele precisava ser divino, precisava de ser um corpo humano, porque se ele fosse divino ou puramente espiritual, não haveria nada de se cobrar de um ser incorruptível. Não haveria nada de se cobrar de um ser que nunca poderia sofrer a corrupção. Como que nós podemos cobrar algo de um ser que nunca poderia sofrer a corrupção?
Era por isso que os sacrifícios no Antigo Testamento, eles eram imperfeitos. Eles eram imperfeitos por quê? Pelo fato de que um animal, podemos supor aqui, né? Um animal, ele não poderia necessariamente pecar. Conseguimos entender um simples cordeiro, em algum momento de sua vida, ele acabar pecando, cometendo algum tipo de pecado? É impossível. Então é muito fácil, né, eu colocar algo para poder assumir o meu lugar, assumir uma culpa que não seria dele, de um ser que nunca seria capaz de pecar. Da mesma forma, Cristo ele nunca poderia assumir o nosso lugar se ele fosse puramente divino, um ser completamente incorruptível. Não faz sentido esse tipo de justiça. Um ser completamente divino assumindo uma culpa, sendo que ele nunca poderia sofrer a corrupção. Por isso que quando Cristo ele assume também, ele esvazia-se de si mesmo, assumindo uma forma humana, ele assume uma forma possível de corrupção. Ele assume uma forma passível de corrupção. Ele assume um corpo pelo qual, não vamos dizer que ele pecou, mas aquele corpo, pelo fato dele ser homem, era um corpo que poderia sim pecar. Por isso que a palavra de Deus fala que ele foi tentado. Se ele não poderia, se ele fosse 100% divino, né? Tiago ele fala, né, que Deus ninguém tenta. Deus ele não pode ser tentado por nada nem por ninguém. Um ser incorruptível vai ser tentado pelo quê? Um ser que não sofre nenhum tipo de corrupção vai ser tentado pelo quê? Então, por isso que quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, ali assumindo uma forma humana, ele faz com que este sacrifício agora ele seja um sacrifício puramente perfeito. É isso que o autor aos Hebreus, ele escreve também, em Hebreus capítulo 9, né, nos versículos 13 em diante, ele vem colocando, né, a respeito o sangue de bodes, né, e de touros e a cinza de novilhas que estão espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificas de que se tornam exteriormente puros. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Né? Então, o que o autor aos Hebreus ele coloca aqui? Ele coloca até mesmo que o sacrifício que era feito por meio de cinzas, de novilhas, de sangue de touros que eram espalhados por ali, era capaz de trazer uma purificação externa, por meio de um processo externo. Era um sacrifício imperfeito, por isso que precisava ser feito constantemente, por isso que precisava se passar por um processo de purificação constantemente, por isso que era um processo que ele se permanecia de forma contínua. Mas quando nós olhamos para a pessoa aqui de Cristo, aqui nós vemos já diferente. O autor aos Hebreus, ele colocando sobre o sangue de Cristo, que ele foi mediante o Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus. Ele se ofereceu de forma imaculada a Deus. E aí, então, ele não nos purifica de forma externa, mas ele é capaz de purificar a nossa consciência, a nossa mente, né? De comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, este tipo de sacrifício ele não poderia ser puramente divino, mas ele precisava se tornar semelhante a nós. Ele precisava se tornar de forma como nós, para assim ele poder chegar diante de Deus e aí sim nós termos uma alma inocente. Termos uma alma completamente inocente. É como eu volto a frisar, né? Um animal, né? Ele acaba sendo inocente, né? Mas ele é sempre inocente. Ele não tem condição de pecar. Por isso que, por isso falando entre aspas, é fácil, né?
Só que mesmo assim, exatamente por ser um ser que não tem capacidade de pecar, ele não tem capacidade também de purificar nós por inteiro. Era somente um processo, né, de purificação completamente externa. Mas quando nós olhamos para um ser que tem todas as condições, as mesmas condições que nós de pecar, mas ainda assim ele não peca, ali nós estamos falando de uma alma puramente inocente. E essa alma puramente inocente, ela assume sobre si os nossos pecados. E é por isso que também em Hebreus capítulo 2, versículo 17, né, podemos até ler um pouco antes, mas aqui, né, o autor está falando sobre isso, falando a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, né, citando lá nos Salmos, citando algumas versões lá dos Salmos, principalmente Salmos 22, aí no versículo 14, vamos lá, pelo menos ler o versículo 14, né? Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que, pela morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Perdão. E livrasse todos os que, ao longo de toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por esse motivo, versículo 17, era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. O autor aqui aos Hebreus, ele coloca essa humanidade de Cristo como essencial e vital para a nossa reconciliação. É por isso que ele descreve aqui, né, no versículo 17, era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos. Em todos os aspectos. As pessoas às vezes esquecem disso. Por isso que é interessante às vezes nós puxarmos um pouco a respeito do corpo de Cristo, a respeito desta humanidade de Cristo. Às vezes as pessoas acham de que pelo fato dele ser o Filho de Deus, ele viveu aqui tranquilo. Ele viveu, podemos dizer, né, se utilizando da sua divindade, do seu poder, para poder enfrentar as dificuldades. Às vezes tem gente que vai pensar dessa forma, mas está falando que eu preciso ser como Cristo, né? Ele falou lá, tudo bem, mas ele era Deus, né? Ele era Deus, mas a palavra diz de que ele esvaziou-se da sua forma divina para assumir a forma humana. Ele não se utilizou da sua divindade para poder facilitar a sua vida aqui nessa terra. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Ele não se utilizou da sua divindade, da sua natureza divina, para poder passar por cima das suas tentações, das suas dificuldades. Ele era aquele que crescia em estatura e em sabedoria até mesmo quando era criança. Lucas, cita isso, em Lucas 2,52. E eu lembro que eu vi alguém comentando sobre isso e realmente nos faz refletir, nos faz pensar um pouco sobre isso. Até mesmo olhar para esse crescimento e desenvolvimento da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele no qual nós entendemos, reconhecemos de que era o Senhor de todas as coisas, de que é o dono de todas as coisas, mas se deixou ser dependente, completamente dependente da criação dos seres humanos. Quando o bebê, que precisava ser amparado, que precisava ser alimentado,
que precisava ser cuidado, completamente dependente da criação da sua família. Um ser que é dono de todas as coisas, mas se reduz à criatura e ainda assim se deixando ser completamente dependente dessa criatura que ele mesmo criou. É maravilhoso, irmãos, entender de que ele passou pelos mesmos processos que nós passamos, desde bebê. Às vezes a gente, como a Bíblia não tem muitos relatos a respeito da infância de Cristo, só temos aquele, né, dele lá no templo ensinando os mestres, né? Aí parece que a gente faz um branco, né, na nossa mente, e esquecemos de imaginar de que ele foi um bebê, de 1 aninho, 2 aninhos, que provavelmente também chorou, com fome, com gases, passou por aquilo que nós passamos, e ele se deixou passar por isso. É por isso que a palavra de Deus diz de que ele pode nos atender, ele pode nos socorrer, porque ele se compadece de nós, ele entende todas as nossas fraquezas, porque em todas as coisas ele foi tentado. Em todas as coisas ele enfrentou a tentação, em todas as coisas ele passou necessidade. Então o Cristo ele vivenciou tudo aquilo que nós também vivenciamos. Ele cresceu desde criança, como falamos, em estatura, em sabedoria. Ele sentia necessidades como fome. A gente observa que até mesmo Satanás ele se utiliza dessa necessidade para tentar a Cristo. Quando ele estava ali em jejum ali no deserto, então falou, opa, está com fome, então vamos então apresentar aqui, faz o pão aqui, transforma essas pedras aqui em pão. Ele sentiu sono, cansaço. A gente observa Cristo dormindo profundamente ali no barco, depois de um dia cansativo, exaustivo. Ele sentiu sono, ele sentiu o mesmo cansaço que nós. Quando nós caminhamos, como nós vamos fazer os nossos afazeres do dia a dia, ele também sentiu. Ele também sentiu o sofrimento, a dor, a perca. Todas essas coisas, Cristo, ele sentiu tudo isso. E tudo isso foi para que ele nos fizesse, então, este caminho para Deus. Assumindo esta forma humana, vivendo tudo aquilo que nós vivemos, toda necessidade que nós sentimos, porém, sem pecado algum. E por isso, dessa forma, ele é capaz, então, de nos reconciliar mediante a sua morte. Porque agora nós não estamos falando, como eu disse anteriormente, nós não estamos falando de um animal que não tinha nenhuma condição de pecar. Nós não estamos falando de um ser divino, que é incorruptível. Mas nós estamos falando de um ser de Cristo homem, que estava passível de erros como nós, mas ele não errou em momento algum da sua vida. E é por isso que ele assume essa nossa dívida. E é por isso que quando ele, sendo este homem, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, ele assume todos os nossos pecados sobre si. Nós temos a reconciliação perfeita para com Deus. E assim como nós vemos ali rapidamente no capítulo 9 de Hebreus, que aquele sangue de touros e as cinzas de novilhas serviam para fazer uma purificação externa. O sangue de Cristo é a nossa purificação por completo da nossa mente, da nossa vida, do nosso interior. E é por isso, meus irmãos, de que nós podemos então fazer como nós temos falado, nós temos cantado, a chegar com confiança ao trono da graça. Eu gosto demais desse versículo, eu sempre costumo citar esse versículo, que é o capítulo 4 ali de Hebreus, os versículos 14, 15 e 16, quando ele fala que nós temos um sumo sacerdote capaz de adentrar os céus, Jesus Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sumo sacerdote, um sacerdote supremo, que
a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Porquanto acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da nossa necessidade. E lá no capítulo 5, logo mais na frente, ele fala: porquanto todo sumo sacerdote, quando escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, e a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. E agora falando, ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por isso que Cristo ele assume essa forma. Ele mesmo está rodeado de fraquezas, porém sem pecado algum. Ele compadece de nós. Se a gente imagina de que ninguém mais pode compreender o que nós passamos, de que nem mais pode compreender aquilo que eu sinto, de que ninguém mais pode entender a minha vida, as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, nós podemos olhar para Cristo e entender de que Ele sim entende o que cada um de nós passamos. Precisamos olhar para o corpo de Cristo e entender de que Ele era um corpo como o nosso. Carne, com dificuldades, com necessidades, com problemas, mas ainda assim ele viveu de forma perfeita. E é por isso que ele nos convida então a viver como ele. Porque se ele fosse, se a gente voltar novamente, aquilo que nós acabamos de dizer, se a gente fosse voltar novamente, imaginando Cristo como se utilizando da sua natureza divina, como é que ele poderia nos convidar a caminhar com ele? Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Mas eu estou caminhando aqui, me utilizando do meu poder divino, hein? Nas dificuldades aqui, eu vou passando por cima com o meu poder divino. Como é que ele poderia nos convidar para caminhar com ele? Por isso que ele abre um novo e vivo caminho para o acesso ao Pai, porque quando ele vive aqui nesta terra tendo as mesmas dificuldades que nós, mas só que aí ele consegue viver sem pecado algum, ele olha para nós e fala: tá vendo? Agora eu quero que vocês repitam o que eu fiz. Agora eu quero que vocês sigam comigo, vamos caminhar juntamente. Ele nos convida para caminhar a vida que ele viveu aqui nesta terra. E isto é possível, irmãos. Isso só é possível porque ele viveu aqui nessa terra igual a gente. Ele viveu aqui nessa terra igual a gente. É por isso que esse convite dele para segui-lo faz sentido. Porque se ele não vivesse como nós, não faria sentido algum. Como é que eu poderia imitá-lo? Como é que eu poderia viver da forma como que ele pediu que vivêssemos? Que possamos olhar, essa questão de olharmos para o corpo de Cristo, entender tudo isso que ele viveu, nós precisamos trabalhar em nós para que a gente nunca mais repita as desculpas que nós fazemos. Ah, mas foi Cristo, que viveu assim, ele era Deus, é difícil ser assim. Nunca mais repita isso na sua vida, meu irmão. Eu sei que pode ser difícil, mas ele viveu aqui e teve a mesma dificuldade que você. É por isso que ele nos convida a imitá-lo. É por isso que ele nos convida a fazer aquilo que ele viveu aqui nessa terra. Nunca mais repita isso, meu irmão, nas nossas vidas. A gente precisa parar de arrumar desculpas por causa do nosso desejo, por causa do nosso pecado. Precisamos cortar de vez as desculpas que nós damos para poder caminhar a nossa vida. Quando o autor aos Hebreus, ali no capítulo 12, ele escreve sobre isso, eu acho que ele também tem um texto maravilhoso. Quando ele fala que a gente precisa se desembaraçar de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Fazendo o quê? Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezou a vergonha, assentando-se à direita do trono de Deus.
E aí eu sempre gosto demais desse versículo 3, quando ele fala: refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Olhai fixamente para este Cristo homem que viveu aqui nessa terra. Olhai fixamente para o autor e consumador da nossa salvação, porque ele viveu aqui como nós. Ele sofreu aqui como nós. Ou então olhai fixamente para ele. E pare de arrumar desculpas. Eu preciso parar de arrumar desculpas. É tudo isso que me embaraça na minha caminhada, é tudo isso que embaraça no meu processo de passo a passo. Nós ficamos agarrados ao nosso pecado, nós ficamos agarrados à nossa fraqueza, arrumando desculpas e falando: a carne é fraca, é assim mesmo que é a minha vida. Mas Senhor Jesus Cristo é um homem diferente, foi uma pessoa diferente. Ele nos chama para caminhar com Ele e Ele nos dá também as condições de caminharmos com Ele. A gente precisa, irmãos, parar de arrumar desculpas pela nossa desobediência. Porque cada vez que eu vejo que a palavra de Deus me ensina o que eu tenho que fazer e eu arrumo desculpa, isso é desobediência. Porque o que a palavra de Deus fala não é uma dica, não é uma sugestão, é uma ordenança de Cristo. É uma ordenança de Cristo. Se ela fala que eu tenho que amar o meu inimigo, aprenda a amar. Eu volto a falar, eu sei que não é fácil, mas eu não posso nunca mais arrumar desculpa para isso. É difícil, Jesus Cristo, não sei o quê. Nós precisamos caminhar. Eu só arrumo desculpa porque eu não estou olhando para o autor e consumador da fé. Eu estou olhando para a minha fraqueza. Se eu estou olhando para mim mesmo, realmente, você não vai conseguir nunca. Se eu estou olhando para mim mesmo, só estou me embaraçando cada vez mais do pecado, das coisas que me prendem, eu não consigo caminhar. Olhar para o corpo de Cristo, para a pessoa de Cristo como homem, como aquele que viveu como um homem aqui nessa terra. Ele precisa, esta ideia, este conceito, esta doutrina, precisa produzir em nós um espírito cada vez mais de obediência à vontade de Deus. De obedecer aquilo que Ele nos convida a caminhar com Ele. Parar de arrumarmos desculpas, parar de arrumar embaraços na nossa vida. E refletir profundamente sobre aquele que suportou tanta dor, tanto pecado sobre si, para que nós não desanimemos. É isso que o versículo 3 de Hebreus 12 ele fala. Para que nós não desanimemos. Ele suportou tudo isso. Não foi para eu ficar arrumando desculpa hoje. Tudo isso que ele suportou, que ele viveu, que ele enfrentou ali naquela cruz, não foi para hoje eu ficar arrumando desculpa. Precisamos caminhar, irmãos. Precisamos caminhar. Entender, quando eu falo isso, entender de que talvez a gente não alcance o perfeito. É o que Paulo falou, né, lá em Filipenses. Eu sei que o que é perfeito não alcancei. Mas eu preciso fazer o quê? Deixando para trás as coisas que para trás ficam, eu vou prosseguindo, caminhando para o alvo. E é por isso, né, que quando nós falamos a respeito do corpo de Cristo, desse corpo de Cristo, né, o corpo físico de Cristo, ele tem muito a nos ensinar. Esta doutrina da palavra de Deus, quando ela nos ensina que Cristo ele foi homem, 100% homem, tem muito a nos ensinar. A vida de Cristo é a nossa maior escola. É por isso que ele sempre falava: olha, aprendei de mim. Olhem para mim, me imitem. O que eu estou fazendo é para que vocês também façam. Aprendei de mim. Ele é a nosso guia, né?
o nosso caminho de acesso para Deus. E é por meio desse corpo físico de Cristo, nesta vida humana de Cristo, que nós lemos aqui, foi que a gente conseguiu ter esta reconciliação perfeita com o Pai. Então, gostaria de somente deixar, mais uma vez, a reflexão quanto à humanidade de Cristo, quanto à vida carnal de Cristo, entendermos, arraigarmos esse ensinamento em nossos corações, para entender de que Cristo é o nosso maior exemplo, de que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Ele sabe o que você passa. Ele sabe o que tem se passado no seu coração, das suas dificuldades. Ele sabe. É por isso que Ele nos convida a caminharmos com Ele. Então, mais uma vez, como nós lemos, agora Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Deus assim nos abençoe.